Então, sem muitas delongas, hoje a convidada é para lá de especial, é Vitória Nunes, que é uma pessoa que eu tenho grande admiração e respeito, porque eu conheço um pouco da sua história, a gente já conversou algumas vezes, e muitas das coisas que eu fiz na minha carreira eu baseei no que ela fez. De que forma? De vencer as batalhas, vencer as dificuldades e procurar dar o melhor de si, sem se preocupar se os outros vão gostar ou não, mas sim o quão importante o meu processo de aprendizado e até mesmo de ensino aos outros pode ser importante, significante para o Flamengo. A Vitória é anterior à minha geração e tem umas histórias legais para contar para a gente. Muito bom, muito bom. Gente, Vitória, assim, de praxe, todos os colegas estão recebendo um roteiro, eu preciso começar para quem não te conhece. Eu queria saber de você qual é a sua formação em Uhum. dança, né? E depois você me conta como você descobriu o flamenco ou dança espanhola. Conta pra gente essa historinha. Aham. Então tá. Eu comecei com 17 anos com a dança moderna, porque eu tinha muita dor na minha coluna e minha mãe me levava a médico e tudo. E uma hora um anjo falou para ela: leva essa menina, bota essa menina na dança. Deu essa ideia, né? E no subúrbio onde a gente morava não tinha assim muita coisa, não tinha. Então ela procurou e achou a Academia da Valéria Moreira, na Penha, no Rio. Na verdade, era em Olaria, na época, Olaria, que é onde eu morei. E, e aí ela me levou lá para Valéria. Eu não sabia nada, não tinha a menor ideia, assim, né? Fui para dança moderna, a Valéria dava aula de dança moderna. A academia estava começando, a academia está fazendo esse ano 45 anos de existência e resistência, né? Porque 45 anos Não para é uma mole, escola tem que bater um. não é mole. Então, e aí eu comecei com ela na dança moderna com 17 anos e nunca mais saí. Aí da dança moderna, no ano seguinte, eu comecei também o jazz e depois o balé clássico para poder ajudar nos outros dois, né? Balé clássico dá base para tudo, você sabe, né? Mas eu não tinha físico para balé clássico, não tinha aquele peito de pé bonito e o joelho hiperestendido, não tinha nada disso. Eu só era magrinha e tinha jeito para dança. Então, eu fui crescendo muito no jazz e na dança moderna. E quando eu já estava com quase para me formar, porque lá é uma academia escola. Então a gente tem boletim, tem uniforme, tem presença, tem prova final, todas aquelas coisas de Só uma fato. coisa. É, é, Ah, isso, nos anos 70, 1977. beleza. 1977, eu tinha 17, agora eu tenho 60. Daqui a pouco, final do mês, vou fazer 61. Vitória, Muito bom. literalmente Vitória. Vitória chegar na Comemorei meus cidade. 60 no passado o ano inteiro. Foi muito bom. E Bom, aí daí eu comecei e quando eu já estava já quase me formando no balé moderno e no jazz, aconteceu comigo o que aconteceu com muita gente de ir assistir o filme Bodas de Sangue do Carlos Saura com Antônio Gades e a Cristina Oias. E ali eu fiquei parada, estatelada no cinema, vi de novo, né? Porque é um filme curto, não é um filme. E antigamente, detalhe, né, como a Débora bem lembrou, a gente a gente ficava podia ficar direto no no cinema, cinema. a gente ficava direto no cinema, podia ver duas, três, quatro, cinco sessões, quantas sessões a gente quisesse. Eu vi Botar um duas. E negocinho, dali só aproveitando o seu gancho, dizer que nessa época eu acho que eu devo contribuir muito para a riqueza do Gades e do Saura, porque eu matava as aulas de faculdade, ia para a sessão que eu conseguia entrar, ficava até a hora que tinha que sair. Até para fazer aula em Ipanema, não, que eu fui aluno da Sônia,
Quando eu chegava muito Aham. cedo em Ipanema, eu ia para Cândido Mendes assistir o filme lá, o que estivesse passando do Sauro, ficava até a hora da Sônia, acabou, se tinha uma sessão, Ó, voltava e continuava. que maravilha, Hoje a gente não né? tem Porque mais na época isso. não tinha É, quase nada, né? Não tinha quase verdade. nada. Quando chegava alguma coisa, era nossa, era um acontecimento, né? Então, isso foi em 1982 para 1983. Quando eu vi o Bodas, né? Os outros vieram depois, os outros filmes, né? Depois. A trilogia, Carme, Amor Bruxo, mas o Bodas para mim foi o ponto de partida da minha busca na dança espanhola, que na época não se falava nem flamenco, né? Falava dança espanhola. E, e aí, com 23 anos, eu comecei. Eu comecei porque meu marido, Daniel, né, ele é músico, e ele cantava no coral da Faculdade Bennett. Então ele falou, porque eu não sabia onde buscar, eu falei, de onde fiquei encantada. Você sabe como é, né? É tipo uma magia, né? Um negócio que dá na gente. É, é. E aí ele falou assim, olha, o professor que dá aula para o coral de corpo, expressão corporal, ele faz na frente do espelho umas coisas parecidas com aquilo ali, parecidas com a dança que a Olha. gente viu no filme. É, pergunta para ele. Aí eu falei, ai meu Deus, que vergonha, né? Muito de vergonha, eu não conhecia a pessoa. Eu sabia que ele era do Balé do Terceiro Mundo, do Ciro Barcelos, né? Foi um balé Aham, bem sim. famoso durante anos, fez um trabalho maravilhoso no Sim. Rio e foi, né? Foi um coreógrafo que ficou bem Ai- famoso na época. Era um Ainda é trabalho lindo, referência. ainda A é, gente ainda, né? quando E estuda, aí, tem essa referência. então, eu esqueci o nome desse professor. Eu não, já tentei lembrar várias vezes, mas não consegui. E aí eu perguntei para ele. Ele falou: não, eu faço aula sim, a companhia do Ciro Barcelos ensaia em Copacabana. Aí eu já pensei, longe, porque eu morava em Olaria, dava aula na Penha, ia para Copacabana e fazia faculdade em Jacarepaguá. Então era tudo assim perto, uma Nossa. coisa pertinho. Mas a gente é jovem, né, Ricardo? Você sabe, né? Quando a gente é É, jovem, a gente a quer gente alguma vai. coisa, a gente é obstinado, né? A gente vai. E aí fui, ele falou, olha, eu faço aula em Copacabana com uma professora chamada Eula Rios. Lá fui eu buscar onde era no centro Álvaro Barreto, lá em Copacabana, era uma academia de ginástica. Só que a companhia ensaiava ali e a Eula dava aula ali. E aí eu fui assistir a aula da Eula, conversei com ela, uma pessoa boníssima, simpaticíssima, queridíssima, e aí eu fui assistir, ela falou, não, você pode assistir. E eu assisti justamente a aula da companhia, que já era uma aula um pouco mais adiantada do que as outras que tinham. Eu passei tão mal, eu passei mal. Quando eu me arrepiava, eu ficava com vontade de sair correndo. Aí quando começaram as castanholas, porque no filme não tinha castanhola, né? Uhum. Quando começou aquele grupo inteiro, era um grupo bom, porque eram todos profissionais de dança, você faz uma ideia. Então, quando começou a castanhola, eu falei, vou morrer aqui, vou ter um troço aqui, um infarto, alguma coisa. Sim, é verdade. E dali eu comecei, decidi, né, de fazer aula, não naquela turma, né, porque aquela ali era outra coisa. Comecei numa Loucura. turma intermediária e aí comecei a fazer aula com a Eula, de dança espanhola, né? Ela dava um pouco de flamenco, mas era muita coisa de dança espanhola, de balé clássico espanhol. Era uma coisa bem misturada naquela época, como de todos, né? Que eu me Aham. lembro. Dali, da Eula, para onde você foi? Como é que você Então, continuou os estudos? esse foi o meu início. Então, eu comecei as aulas com a Eula. Depois, como a Valéria me dava apoio sempre nas coisas que a gente fazia, né? Porque a Valéria era o reverso, né, da medalha das coreógrafas ciumentas que existiam na época. Ela queria mais que a gente fizesse aula em outros lugares, mesmo de jazz, mesmo de dança moderna, eu sempre ia fazer aula em outros lugares. A gente ia muito para São Paulo, e em São Paulo também cheguei a ver, na época, o Ricardo Ordonez, que era o mestre de balé do Balé Estágio. Ele dava aula de jazz, a gente foi fazer o curso de jazz com ele, mas ele dava dança espanhola também. Então eu vi Olha, alguma coisa ali, eu vi alguma coisa ali também já bacana.
E quando a gente. Aí depois a Eula, a Valéria convidou a Eula para dar um tempo de aula na academia, porque a Eula também morava na Zona Sul, então era bem complicado. Foram algumas aulas que ela deu para o grupo da Valéria, já das professoras, e montou uma coreografia para o final do ano. Aquilo ali foi um chamariz, né, uma propaganda. No ano seguinte, a Eula não seguiu. E eu também comecei no primeiro espetáculo de encerramento da Eula, lá da academia da Eula, eu vi a Mabel. Eu não conhecia a Mabel, eu não conhecia mais ninguém, eu só conhecia a Eula. A Eula e um senhor que dançava com ela. Não tinha música ao vivo, não tinha nada, era tudo mesmo com música gravada. E aí, paralelamente a todo o meu trabalho na academia, com criança, no jazz ainda, né, com jovens, dava muitas aulas, com a faculdade, tudo, eu conheci a Mabel, perguntei a Eula quem era, ela me falou, e a Eula também fazia umas aulas com a Mabel, então eu comecei, fui lá naquela academia da Soraya, lá na Rua Bambina, lá em Botafogo, que também era longe. A Soraya era... Putz, eu queria lembrar o nome, eu não lembrava. Eu lembrei da Rua Bambina, mas quem era a academia, eu me lembro da escadinha que tinha que subir, mas eu não lembrava de quem era a academia. Era um muro branco, uma parede branca, assim, eu não me lembro. Isso. Eu não lembro a academia tinha um nome, não era o nome da Soraya, não. Eu me lembro que a academia tinha um nome, mas eu não lembro o nome também. Eu me lembro da Soraya, dessa Soraya. É a Soraya que... É a Soraya que está no jazz? Ela era de jazz. Ela era específica. Deve ser... Ela era... Deve ser a Soraya que andou com... Se eu não me engano. A gente falava muito de sobrenome, né, antigamente. Até hoje, né, quando a gente é bailarina, né, a gente se identifica muito pelo sobrenome. E me veio o nome dela, lembrei dela. Ela fazia muitos festivais de dança, a gente participava sempre, tanto com a Academia da Valéria quanto com os Romeiros. Então eu era assim, dividida, né, eu era uma loucura. E nessa mesma época, a Valéria chamou a tia Lídia, que é a Lídia Costalat, né, que foi... a diretora da escola de dança Maria Leneva, e ela gostava muito de dança espanhola, sempre gostou. E ela foi aluna da Mariema, né, na Espanha, gostava muito. Aí já estava aposentada, mas ela era muito animada, muito animada. E a Valéria chamou a tia Lídia para dar continuidade no trabalho que a Eula começou, né, a coreografar, aí dar aula mesmo e tudo. E a tia Lídia ficou 2 anos com a gente. Então eu fiquei com a tia Lídia na Academia Valéria Moreira e com a Mabel, que depois o Alberto me chamou para participar do Los Romeiros, que era o grupo que eles tinham, a Mabel e o Alberto. Deixa eu fazer uma interferência. Nesse período, para você ver, teve um projeto que eu trabalhei anos atrás e a gente foi descobrir a tia Lídia, nós chegamos até a entrevistar. Você chegou a participar desse projeto? Foi ali no Cacilda Becker, né? Com a tia Lídia, a gente descobriu que ela e a dona Clotilde eram colegas de turma. Clotilde foi outra professora de dança espanhola. Elas eram colegas, as duas andavam juntas. Na época era a trilogia, né? A dona Clotilde, a Mabel, assim, o Alberto e a tia Lídia. Eram assim os formadores, né? Daí depois veio a Castrioto, que também começou, né, a formar a gente. Então, nessa época eram essas. A Mabel tinha um pouquinho de ciúme da tia Lídia, mas eu não podia fazer nada, porque eu era da academia. E foi quando nós nos conhecemos, né, Ricardo? Lá no Los Romeiros, lá na Rua Bambina ainda. Foi. Eles não eram nem da academia. Assim como você, eu fui assistir algumas aulas, eu descobri a Mabel através de uma outra pessoa e fui lá. Eu fui fazer companhia para uma nicaragüense, ela era casada com um empresário lá de Niterói, e ela não podia sair sozinha, tinha que ser acompanhada com alguém. Ela descobriu, a Mabel, já nem me lembro mais como foi a história, descobriu a Rua Bambina, a gente foi lá, né? E enquanto ela conversava na secretaria, estava tendo um ensaio naquela sala lá em cima, do Los Romeiros. Exato. Quando eu cheguei lá, estava tendo umas patadas de buleria. A Mabel tinha acabado de sair.
É a primeira imagem que eu tenho de você. Você entrou na Ruerga, fez a patada lá, te Ah, meu seguiu Deus. algumas vezes. É o mico que eu vou contar, hein, gente? O mico da Vitória daquela época. E a Mabel pedindo, você não vai sair? Mas eu não sei como eu saio daqui, ó. Se vira, você vai ter que sair, acaba a sua patada. E A você, Mabel é muito assim. como é que eu faço para sair? E eu fiquei com aquele negócio extasiado, porque eu nunca tinha visto. é, é, Até. Porque eu primeiro comecei com a Mabel, a Sônia foi depois. Eu nunca tinha visto É, uma aula de dança onde a gente podia ter acesso ao profissional. Ou estar junto com o profissional, dançar junto com o profissional. Então, para mim, aquilo foi um sonho, uma realização. Eu quero isso. Né? Então, foi a primeira vez que eu te vi. Foi numa patada de buleria, no ensaio do me grupo. lascando, né? Tô me lascando inteira. Não, era assim. A Abel tinha, o Alberto, eles tinham um método, né, de ensino, era um luxo, porque o Alberto tocava guitarra, né? Ele não tocava em todas as aulas, mas nos ensaios ele tocava sempre. Então a gente tinha aquele luxo ali da guitarra que não tinha assim muito acesso em lugar nenhum, né? Mal a gente tinha LPs para comprar de artistas lá de fora. Então, o que eu consegui na época foi um LP do Paco de Lucia duplo, que eu usei durante muitos anos. A Depois o arte Paco de começou Paco de Lucia. esse mesmo, né? Esse era necessário, como diz o Francis, né? Necessário. E depois eu preciso falar também dos meus alunos da outra, porque na outra live assim, eu falei, mas eu esqueci algumas pessoas que seguem o flamenco até hoje, né? Muitos seguiram por outra trajetória, né? Outros eram de outras profissões que faziam também o A gente, flamenco, a gente vai chegar mas lá. Vamos devagarzinho na história. A gente vai chegar lá. eu não posso esquecer de novo, né? Senão eu fico tensa e depois eu Eu nem durmo. cobro. Eu cobro. Pode deixar que eu cobro, tá? Então, aí eu dancei. Isso foi de 1984 a 1986. Eu dancei com os Romeiros 2 anos. E era uma época maravilhosa, né? Porque quando eu entrei, eu até separei as fotinhas que eu te falei. É, Eu quero depois eu, essas eu fotos, hein? mando. Quando eu entrei, era o Alberto, a Mabel, eles vieram de São Paulo, né? Eles já eram Los Romeiros Sim. em São Paulo, com o Pepe e com o Mário Carmen de Vargas. Ronda. E olha, Então, quando eu tive com Carmen de Ronda, ela deu um curso de castanholas aqui no Rio, eu fui fazer esse curso para conversar com ela. Ela disse que uhum, o grupo Los Romeiros já existia em São Paulo. A gente viu nas lives da Débora, né? Que era aham, Carmen de Ronda, Pepe de Córdoba, Mabel aham, Martim e Alberto Turina. E que a Carmen aham. soube pelo Rio de Janeiro que estava precisando de gente aqui e ela indicou Mabel e Alberto para virem para o Rio de Janeiro. Pelo menos essa foi a história Ah, contada para mim. Né? A chegada uhum. de Mabel e Alberto no Rio de Janeiro se deve a Carmen de Ronda. Não sei se ela está viva ainda, mas ela É, deve estar bem velhinha também. nessa época, eu não sei há quanto tempo que eles já estavam no Rio. Eu nunca perguntei isso, não se perguntei e me esqueci. Uhum. Então, já tinha a Dina Flores já tinha sido do grupo, quer dizer, já tinha algum tempo que eles estavam aqui, né? E estavam o Túlio Cortez, o Arnaldo, Arnaldo, Arnaldo Triana. esses já estavam. E tinha uma senhora chamada Carmen com a filha dela, que elas saíram logo depois. Elas chegaram a dançar um pouquinho com a gente, depois elas saíram. Aí ficou a formação, que durou bastante tempo, esse tempo todo, né? Que eu, Lúcia Caruso, Vai estar com a Tereza gente Sai, aqui. então, eu, Lúcia Caruso, Tereza Saibrit e a Marisa. Marisa Marisa Vasques. Vasques. Ela era filha do Isso. cônsul do México, não é isso? Oi? Ela era filha de algum diplomata, não era, Era Marisa? filha de alguém assim. Era filha assim, morava ali em Ipanema, era filha de alguém assim importante. E aí essa formação se manteve bastante tempo. Já um Sim. pouco, já depois, saiu o Arnaldo,
e entrou o Robinson Gambarra, que daqui a pouco vai ser entrevistado aqui por você também. Vai, domingo eu vou estar com ele. Ele está assistindo a gente agora. É meu amigão, meu queridão, e nós dançamos bastante. Depois que eu saí do Los Romeiros, viajei para a Itália, voltei, vim morar em Teresópolis, né, onde eu moro atualmente também. A primeira vez que eu vim morar aqui, e o Robinson vinha, eu pedi a ele para vir dançar comigo aqui, né, que eu já tinha um trabalho e tudo. E ele vinha, pedia permissão para Mabel Alberto, porque eu acho que o Robinson, ele deve contar isso na live, eu acho que ele foi o integrante que ficou mais tempo com o Sim. Alberto e Mabel, entendeu? Sim. Eu acho que ele foi o que ficou mais tempo. E então isso. E paralelamente, eu continuava fazendo meu trabalho na academia, sob a supervisão da tia Lídia, né? Comecei a dar aulas para adultos, depois para criança, a partir dos 9 anos. Você tinha essa consciência de que esse era um caminho a seguir, ou você foi levada por impulso? Como que isso apareceu para você? Quando você entendeu que seguir esse caminho de dar aula de dança era o que você estava para você, brotou do nada, você foi levado ou você queria dar esse trabalho? Não, Ricardo, eu já nasci professora. Eu tenho esse ponto na minha vida. Eu penso que sempre foi tudo paralelo. Sempre eu dei aula, sempre eu dancei, sempre eu dei aula, sempre. Quando eu era pequena, que eu tinha assim, uns 10, 11 anos, eu alfabetizei uma amiguinha minha de 6 anos. Então, eu tinha noção do ensino, isso já veio comigo. Minha mãe era assim, mas ela não conseguiu ser professora. Mas ela tinha esse talento, vamos dizer assim, esse dom. E aí eu já nasci professora, então tudo que eu me metia para fazer, daqui a pouco me chamavam para dar aula, daqui a pouco eu não sei, eu tinha essa consciência do dar aula, me acompanhou desde pequena. Eu amo, até hoje, depois de 40 e tantos anos, eu amo, adoro dar aula, adoro. Adoro dançar também. Você dando essas aulas, você seguiu algum método no princípio, depois você desenvolveu o seu? Como é que era esse processo de dar aulas? Por exemplo, lá na Valéria, a gente era muito bem formada, né? Formada, inclusive na parte pedagógica. Eu fiz a educação física, a faculdade, então isso também te dá mais respaldo ainda nessa parte pedagógica. Então, eu tinha essa parte pedagógica muito bem trabalhada. Agora, como ensinar dança espanhola, né? Então eu pegava um pouquinho de cada uma. Pegava um pouquinho da tia Lígia, pegava um pouquinho da Mabel, pegava até um pouquinho da Eula, né? Daquela doçura que a Eula tinha. Era uma pessoa bem... Como é que eu vou explicar? Ela era boa, uma pessoa muito boa. Uma pessoa generosa, essa palavra que eu estava querendo lembrar. Ela não tinha ciúme, ela não criava casa, ela nunca levantou a voz. É igual a Valéria. Eu falei outro dia para a Valéria na live que eu fiz com ela, né? Que nesses 40 e tantos anos que eu conheço, a academia vai fazer 45, eu praticamente comecei com... Então, são 43 anos, né, que eu conheço a Valéria. Eu nunca vi a Valéria levantar a voz para um aluno numa sala de aula. Então, isso fica em você, entendeu? Eu não, eu dava uns berros de vez em quando. Eu sou completamente diferente. O pessoal me chamava de Saddam Hussein e tal, mas me adoravam, porque eu dava o berro na hora certa, né? É igual puxão de orelha na hora certa. Justificava o berro, né? E mandava ver. E conseguia resultado, né? Eu costumo dizer... Sempre veio comigo. Eu costumo dizer que o professor de dança, ele é como o pai e a mãe, que a gente tem dentro de casa. Na hora que é necessário, a gente vai e chama a atenção do aluno, como se fosse o nosso filho dentro da dança, né? Então, os elos se estreitam, às vezes, um pouquinho, e é onde a gente consegue pegar a parte boa do aluno e levar adiante. Né? Então tem muita gente que não aprova esse sistema, só que o Flamenco não é, eu pelo menos vejo assim, ele não é acadêmico, ele é muito mais familiar do que esse processo
muito cheio de métodos, né, que te dá uma certa distância. Você chega lá, aquece, faz exercício, conserta, muito bem, ok, acabou a aula, tchau, benção, vai outro dia. A gente tem um Não contato tem muito maior com os alunos. A gente tem um dentro contato do muito Flamengo. maior com os alunos. Né? É impossível. Vitória, Tanto que tem aluno meu que começou comigo com 9 e é meu amigo e como se fosse meu continuou. filho até hoje. É o Entendeu? Fernando, né? Então, O Fernando. Fernando, Débora, Ângela Viegas, esses todos são Juliana, filha da Valéria. Tudo tem uns, a Juliana é da primeira geração ainda. Então, das primeiras crianças que começaram comigo. E até hoje é tia Vicky, me chamam de tia, entendeu? Então, assim, é uma coisa realmente familiar mesmo. Agora, é o que eu falei para Débora, vou falar para você, a gente é igual uma tribo, né? A gente dentro do Flamengo, a gente é igual uma tribo. É uma tribo gigante. Mas quando se encontra, tem sempre um elo ali, uma coisa que a gente se identifica um com o outro, né? E os que seguem, quem fez Flamengo uma vez na vida, assim, que gostava mesmo, que tinha essa chama, não esquece nunca mais. Leva isso pro resto da vida. Quando você, voltando lá então, quando você começou a dar suas aulas na Valéria, em algum instante você teve que partir para novos horizontes. Como é que você se distanciou disso e como é que foi você chegar em outros lugares com o Flamengo? Bom, então, eu tinha essa base, né, da Mabel e tudo, da tia Lídia, de todo mundo que eu pude aprender, porque com cada professor você aprende uma coisa diferente, né, uma técnica diferente, então cada um te acrescenta um pouco e você vai formando o seu próprio mundo, né, o seu próprio estilo, vamos dizer assim. Então, depois que eu saí do Los Romeros, quer dizer, na verdade eu saí do Los Romeros basicamente ao mesmo tempo, fui morar na Itália um tempo, fiquei Você um ano lembra que lá, o ano ano de mesmo? Que ano? 1987. 1987. Eu fiquei no Los Romeros de 84 a 86, quando começou 87, início de 87, nós fomos para a Itália, eu e Daniel. A gente já estava casado e tudo. E ele já tinha morado na Itália, queria voltar e nós voltamos. Só que aí, como eu já tinha aquela ideia fixa, quero ir para a Espanha, quero ir para a Espanha, a gente foi por Madrid. A gente passou por Madrid. Chegou em Madrid, de Madrid a gente conheceu um pouco, foi para a Itália, na volta a gente voltou de novo, fez Barcelona-Madrid e pegou o voo de volta para cá. Isso durou esse ano de 87. Aí quando eu fui a Madrid, que eu pirei completamente, que aí que eu fiquei louca mesmo, falei, eu quero vir para cá, eu quero vir para cá, mas eu não vi nada. Eu não fui atablada, não tinha dinheiro, né, Ricardo? A gente é artista, a gente vai, eu ficava pão duro o ano inteiro juntando dinheiro para poder viajar. Então, eu passei por lá, mas eu consegui comprar livros, comprar discos, né? Ajuda Então, até contei bastante. que eu tenho um disco, um livro que me acompanha até hoje, que foi um livro que era inovador, ele vinha com um disco junto. Então, ele ensinava muita coisa da técnica de solear, de seguirija, e o professor ia falando, explicando, muito interessante. Eu usei aquele livro, nossa, agora quando eu fiz pós-graduação, as pesquisas, eu usei o livro, é um livro muito completo. E nesse livro eu comecei a ter informação sobre os coreógrafos, os bailarinos flamencos, aí era flamenco puro mesmo, né? Aí falava de todos eles, desde o Vicente Escudeiro, Carmen Amaya, e, nossa, todo mundo, Argentinita, todo mundo, Pilar Lopes, Antônio Gades, Cristina Oios, e aí que eu fui começando aí já ter uma parte mais didática, né, assim, né, de informação teórica que eu não tinha, né? Não tinha. A gente dançava. Naquela época, eu falei, né, na outra live que a gente não era só flamenco, a primeira parte dos espetáculos era sempre clássico espanhol, danças regionais, e aí depois na segunda parte que tinha um quadro flamenco. E era bacana também no Los Romeros, uma coisa que eu me lembrei depois, como o Alberto era o guitarrista, a gente às vezes cantava, porque eu trabalho com música também, né? Tanto que na Espanha a gente sobreviveu muito com a música.
E a Teresa Seiblitz também cantava. Tinha essa coisa do teatro, né? Que depois ela seguiu para o teatro. E então ele aproveitava isso. Então a gente cantava. Era bem legal, assim. Eu aprendi bastante coisa ali. Mas tinha que seguir meu caminho. Fui para a Itália, fiquei lá um ano, passei por Madrid, fiquei louca, voltei. E aí eu comecei a fazer. Não perdi não perdi meu elo com a academia, né? Quando voltei para dar aula na academia, só que eu vim morar em Teresópolis. A primeira vez que eu vim morar aqui. E aqui eu também comecei um trabalho, comecei a dar aula, enfim. A gente sempre Isso é o vai quê? nos 2000? lugares que a gente... Final de Não. 2000, isso? Final dos anos 90, isso? 97, eu vim para cá em 88, a primeira vez. E depois fiquei assim, sem professora, né, no caso. A segunda geração do Los Romero, quer dizer, a geração seguinte, a Carmen Del Rio já estava, o Robson estava, foi nessa época que eu estava por aqui já. Deixa eu te fazer uma outra pergunta. Aproveitando, agora que me veio à cabeça, nessa época dos Los Romeros, tinha algum artista de fora que Mabel Alberto trazia? Tinha, de fora... Ó, de fora, sim, tinha de São Paulo, né? Que muitas vezes eles Mário convidavam Vargas, o P. que são muito amigos. Mário Vargas. E uma época teve uma cantora chamada Blanquita, que ela também foi citada nas lives lá de São Paulo. Ó, tem uma colega da gente, acho que ela é do Sul, se eu não me engano, a Cláudia. Ela me falou da Blanquita, prima dela. Ah, é? A ela Blanquita não conheceu. Cantou uma época com os Romeiros também, pouco antes de eu sair. Mas o Pepe, quando vinha, era o sucesso, né? Porque aqui a gente não via rapaz dançando, praticamente. Sim. E ele não era só um rapaz dançando, ele era o Pepe de Córdoba. Então ele arrasava, né? Ficava todo mundo de boca aberta olhando. A gente viajou bastante, viajou com ele também. Fomos a São Paulo, uma época, fazer show lá. O Los Romeiros viajava bastante. Fomos a Minas uma vez num lugar maravilhoso, que era um restaurante que era muito interessante. Qual foi o espetáculo que mais marcou você com Los Romeiros? Tem uma que te deixou assim bem marcado? Eu gostava de dançar com eles sempre, mas assim, o que me marcou muito foi o Lorca, né? Que eles fizeram no Paço Imperial. Tinha todo um climão, né? E nesse eu cantava também Los Peregrinitos, e era muito, muito legal, assim, esse espetáculo do Lorca, muito bonito. Na época a gente dançava as danças mais simples, vamos dizer assim, né? E a Mabel dançava as coisas mais complexas, né? As alegrias, as soleares, sorongo, essa coisa mais assim, ronda era ela que dançava. E a gente dançava a parte mais de rumbas, sevilhanas, todo mundo dançava. Tem uma outra colega da gente que vai dar entrevista que conseguiu contato com a Dina Flores. Não sei se é a mesma, tá? Mas que no momento, por causa dessa pandemia, está tão abalada, não quer se envolver ainda no projeto. Quizá lá no futuro, ela deve estar bem idosa, né? Para não sofrer grandes emoções, então lá para frente a Dina, eu espero que ela esteja viva para dar o depoimento dela, porque ela é importante para a gente. Ela foi para a Espanha e depois quando ela voltou para cá, eu acho que ela não trabalhou mais com dança, ela já trabalhava com música lá. Eu conheci por causa da música lá, porque como eu trabalhei no meio dos músicos, com música, então eu conhecia muitos músicos brasileiros que moravam lá. E uma época eu cheguei a conhecer ela, mas muito assim, en passant, não foi uma coisa muito intensa, né? Mas vamos dar um salto. Vamos lá para o futuro. Vamos dar o salto, voltando lá para o futuro. Você viajou... Isso, viajei, voltei da Itália, passando por Madrid, trazendo esse material todo novo, e comecei o grupo Artimanha na Valéria, que era o grupo que começou a concorrer nos festivais, e o primeiro festival que nós fomos foi para Joinville. Então eu fui com aquelas 12 crianças, já eram crianças, não sei, entre 10, 12,
e aí fui, ainda de ônibus normal, né? A gente ainda não tinha um ônibus que depois a gente ganhou de patrocínio mais na frente. E aí nós fomos a primeira vez para ver como era o festival, entendemos o esquema do festival, não podia ter música ao vivo. Para mim foi uma vantagem, vamos dizer assim, porque eu já trabalhava tranquilamente sem ser com música ao vivo, sempre trabalhei com música gravada e música ao vivo, então para mim eu transitava nos dois mundos tranquilamente. Eu ia te perguntar, depois eu vou te fazer essa pergunta sobre música ao vivo e música mecânica, tá? Mas continuando, você foi para Joinville. Aí nós não ganhamos nada, né? Porque a gente foi só para ver como era mesmo. Já no ano seguinte, aí eu já vi como era o esquema. Já no ano seguinte a gente ganhou o segundo, em 89. E aí eu falei, aquela visão da coreógrafa, né? Eu ficava pensando, falei, gente, o que é que impressiona? O que impressiona em festival? Impressiona precisão, impressiona figurino, impressiona quantidade de gente, impressiona aquela coisa de grupo, né? Fica muito bonito, né? Aí no ano seguinte eu falei, esse ano eu vou ganhar. Então eu fiz um figurino que eram 16 cores, eram 16 meninas, era um arco-íris, quando a gente se colocava em reta era um arco-íris. E eu usei canto, usei leque, usei chá, mantom, né? Não um mantom grande, mas um chale. E em 3 movimentos, uma música de um LP do Manolo Sanlúcar, que milagrosamente eu consegui comprar na Mesbla, não foi nem na Espanha, foi aqui mesmo. Aparecia assim na minha frente. Aí eu fui esse primeiro lugar, porque fiz muitos desenhos coreográficos, como a dança russa, que sempre ganhava, fazia. Eu falei, não, vamos lá, dança russa, desenho coreográfico, e aí cores, e aí pronto. Ganhamos o primeiro lugar em 91, e em 92 fomos convidados para o 10 anos de festival, que foi a gala de 10 anos, com as melhores coreografias desses 10 anos, nós fomos. E aí as crianças foram também competir nesse ano, ganharam o segundo. E aí a gente foi indo todo ano a gente ia. Só que em 92 eu fui de vez para a Espanha. Em 91 eu fiquei lá 2 meses na Espanha. Fiquei outubro e novembro de 91. Fui só para fazer aula. Fiquei louca, guardei dinheiro, igual uma louca, muito tempo. E fui lá só para fazer aula. E aí, Ricardo, você lembra, nessa época, começaram a vir também, além dos filmes do Gades, começaram a vir companhias também dançar, né, no Brasil. Sim. Então, a Verde Esmeralda, com Balé de Múrcia, veio o Gades, o próprio Gades veio, a Maria Rosa veio também. Veio o Paco com o quinteto tocar, então já era uma outra época, né? Era uma outra movida. Então, em 91 eu me programei para ir para ficar estudando, já sabia da Amor de Deus, né? Que era uma escola, que era um lugar em Madrid, eu conhecia gente em Madrid, né? Inclusive a Lúcia Caruso estava lá. Lúcia Caruso estava lá. Eu fui para casa de um amigo meu de infância que estava morando lá, e aí eu fui. E fazia 5 horas diárias de aula. Fazia de manhã com o Paco Romero, depois fazia na hora do almoço com a Tina e de tardinha com o Ciro. 2 com o Ciro, 2 com a Tina e 1 com o Paco Romero. E conheci outros professores, conheci Maria Madalena, porque eu assisti algumas aulas, fazia um pouquinho com cada uma, mas assim, quem eu fiquei desde o início foi realmente com a Tina, com o Ciro, e nessa época com o Paco Romero, depois quando eu voltei para lá já não fiquei mais. O Paco Romero era castanhola, né? Era clássico espanhol. Nessa época, como é que era a questão de estrangeiro lá? Tinha muito estrangeiro? Como é que era? Quando eu cheguei lá, em 91, essa época que eu passei lá esses 2 meses, era misturado. Tinha bastante estrangeiro. Tanto que o método do Amor de Deus, esse método de aula todo dia, e o método, por exemplo, do Paco Romero, que era sempre a mesma aula, só com alguns acréscimos, vamos dizer assim.
Aham. no final de cada aula e tudo. Então era um método que você vê, eu fiquei 2 meses, eu aprendi tanta coisa, porque é uma overdose. Então eles faziam as aulas muito em função dos estrangeiros que iam para lá, dos professores ou das pessoas que iam fazer reciclagem ou queriam aprender assim rápido, né, vamos dizer assim, pegar um grande material Sim. e voltar para o seu país. Então, eu acho que por causa dos estrangeiros é que eles até desenvolveram esse método também, que era bem interessante, porque aquilo vai entrando, vai ficando, né? Você não esquece, não esquece, você não esquece, aquilo fica entranha em você e você não esquece. Claro que depois você treina, você, Sim. né, se aperfeiçoa, a gente tinha que Essa treinar história, sozinho, porque é o que eu falei para quando a Débora, gente eu não tinha nem tem, sapato. quando a gente tem uma boa base, né? Por mais que ela possa ser simples, mas que solidifique o conhecimento, você leva isso para o resto da vida. Então, eu Isso digo aí. hoje que eu tenho muita coisa, não tanta coisa da Mabel, porque eu não fiquei muito tempo, fiquei 1 ano e meio. Mas eu tenho muita coisa da Sônia que é assim, o conteúdo modificou, mas o processo do ensino é praticamente o mesmo. Que foi que ficou de Sim. marcado na Sônia? E do sapateado, das técnicas, por exemplo, a Tina é um grande divisor de águas no Brasil, né? Ah, grande Então, divisor tem de águas exercício da na Tina que vida. até hoje está na minha cabeça, não sai de jeito nenhum. Basta dar o primeiro movimento, vem o resto inteiro, né? Então, essa questão de você É, firmar um método com tudo que é conteúdo necessário para você fazer um sapateado, é raro você encontrar isso, né? A gente fazia muita coisa picotada. E esse novo isso, método de dar aula te deixa plantado isso. no conhecimento que você não esquece nunca mais na sua vida. E dali você parte para os outros. Aproveita e E eu, fala. É isso que desse processo com a Tina. Você foi uma das primeiras pessoas a trazer gente de fora para o Rio de Janeiro. Como é que foi isso, Vitória? E a foi, receptividade? porque foi assim, eu cheguei lá em 91, conheci a Tina, levei um susto, porque todo mundo levava susto, porque ela dava aula com aquele bastão, né? Aquele jeitão dela. Eu fui olhar assim, né? Como quem não quer nada, que a Lúcia falou para mim, né? Vitória, vai lá, pelo amor de Deus, tem um horário de almoço, que é uma professora que chegou há pouco tempo, ela estava há pouco tempo na Espanha. E disseram que ela é muito boa, técnica de pés, não sei o quê, vai lá ver, se você me fala. Aí fui eu, né? Cheguei lá, um barulhão, falei, gente, que isso? E ela gritando, ação. Aí eu botei só a cara assim, falei, Jesus, vamos embora, fui embora. Virei as costas do Daniel, aí ela botou a cabeça para fora da sala, falou, vocês querem passar, querem ver a aula? Eu falei, não quero, né? Não quero falar, não, tô com medo de você, tô com medo. Aí eu fui, e assisti a aula, aí passei mal tudo de novo, lembra aquela coisa lá do início? Falei, gente, que aula é essa? Eu não entendia nada, nada. Era tudo contratempo, era tudo. Tinha uma mulher maravilhosa, Soledad, dançando. Falei, gente, que isso, essa pessoa? Enfim, eu não tinha nem sapato, que é o que eu falei, né? Meu sapatinho era bem humilde. E aí, quando acabou a aula, ela se transformava, né? Ela voltava ao normal e ficava simpática. E aí fomos conversar e tudo. Ela falou que era argentina e tal. Nananã. Vocês são de Brasil e tal, eles adoram o Brasil. E aí ela falou: você tem base? Eu perguntei para ela se ela tinha uma turma menos adiantada que aquela, porque aquela era muito, né? Ela falou: olha, não tem, eu só dou aula para adiantado profissional, mas se você tiver base, você vem e faz uma experiência. E eu, com aquela base que eu tinha, para aquilo ali eu não tinha base nenhuma, o Ricardo. Olha, nem E foi fala. Então, o que eu na falei? cara e na coragem. Como, nossa senhora, como tinha sempre as pessoas que ficavam assim na frente, como essa Soledad, tinha um casal também de Valladolid, o Arturo, que eu gostava muito, eles ficavam na frente e a gente ficava atrás, correndo atrás, correndo atrás, correndo atrás. E aí depois eu ficava no estúdio, a gente não podia gravar, o máximo que podia gravar era naquele gravadorzinho pequenininho, o som, né? As aulas eram todas com guitarra.
menos a do Paco Romero. A do Paco Romero de Castanhola não era com guitarra, mas a do Ciro e da Tina era, então aquilo também ia entrando no seu, né, no seu inconsciente. E você gravava as aulas e eu depois pagava estúdio, porque lá era assim, né? O professor pagava o estúdio, o aluno pagava o professor e o professor pagava o aluguel da sala para os estúdios Amor de Deus. E então eu me tracava lá, ficava treinando, chorava muitas vezes, né? Porque você se desespera, mas é um processo, é um processo. E aí tive aquela overdose, 2 meses de overdose, voltei para cá, continuei trabalhando na Valéria, continuei montando coreografia, continuei indo para Joinville, e com o objetivo de voltar para lá para ficar. Eu queria ficar mais tempo, eu precisava ficar mais tempo. Então, em 92, aí final de 92 eu consegui ir, e aí eu fiquei. E voltei para Tina, voltei para o Ciro. Foram os 2 professores que eu fiquei o tempo todo. Alguns outros eu fazia, Belém Maia, Adriano, quando raramente ia dar curso lá, né? Ele não dava curso, porque ele dançava com o Gades, depois dançava, primeiro dançou na companhia da Cristina Oz, depois no Gades. Então ele não parava, ele não dava curso. A gente se via muito, porque a gente era muito amigo da família, fiquei amigo da família e tudo, mas ele não dava curso. Fiz um cursilho dele, no amor de Deus. Nunca fiz assim. E quando eu vim para cá em 95, já com o Adriano Alvarado, que eu conheci lá por causa da música brasileira, eu conheci Adriano Alvarado, que era brasileiro e um excelente guitarrista, né? Já tinha feito muita história aqui pelas lives que eu estou vendo. Ontem a Andréa Guelpa citou ele o tempo todo. Então, ele morava lá na época e nós nos conhecemos, né? E fizemos um trabalho que você viu que a gente trouxe para cá em 95 e logo depois eu trouxe a Tina. Foi a primeira vez, junto com a Valéria e com a Vera Alejandra. Nós conseguimos trazer a Tina a primeira vez aqui no Rio. Ela foi com a Débora em São Paulo, deu o curso lá em São Paulo e depois veio para o Rio. Isso foi no ano de 95, que eu ainda estava na Espanha, mas eu vim para cá dar esse workshop que você lembra com o Adriano Alvarado. Você fez, né, também com a Marta e com a Isabel, me lembro. E aí um grupo era da Valéria, né, um grupo era dos alunos com a Valéria e o outro grupo era com a Vera Alejandra. Quando eu vim com o Adriano, quando eu estava com o Adriano aqui, a gente também deu aula lá na Simone Abrantes, que também era muito amiga minha. Chegou a fazer um cursilho lá também. O pessoal aproveitava, né, quando vinha um guitarrista de fora, né? Aqui no Rio não tinha muito guitarrista de fora, tinha o pessoal daqui mesmo, mas quando vinham de fora, como veio o Miguel depois, né? Já Miguel Ángel, sim. Muito bom, né? Teve um curso teórico. Então foi a primeira vez que a Tina veio, e realmente a Tina é um divisor de águas na vida de muita gente. Ela é uma grande maestra. Dizer para os alunos que estão assistindo a gente, os meus, os seus, né, os que já estão criados, que aula de técnica não é coreografia, né? As nossas aulas eram baseadas numa sequência que a gente decorava, né? Naquela época, a gente não fazia uma aula 2 vezes na semana, era a semana inteira, de segunda a sexta. Lembra, Vitória? 1h30 de aula, dava um intervalinho, mais 1h30 de aula, quer dizer, dividia em grupos, porque era muita gente, era gente do Brasil inteiro, né? Sim. E eu me lembro que... E era uma coisa assim, gente, eles não têm ideia como eram essas aulas, porque eu levava 3 camisetas para as aulas. Porque era uma para suar, porque a gente fazia exercício de pingar o suor, assim, de encharcar a camiseta, tirar. Dava-se alguns minutinhos, nesses minutinhos era a hora que eu trocava a camiseta e voltava para continuar os exercícios, né? Principalmente as aulas do Adriano, né? Onde se tinha a primazia de trazer qualidade técnica. Desculpa. Sim. O Adriano já foi no ano seguinte, quando eu voltei definitivo, em 96, que aí eu abri meu estúdio e aí eu trouxe o Adriano. Aí eu trouxe sozinha. Né? Trouxe sozinha. Mas aí veio gente do Brasil todo, que você falou. Sim. Veio a primeira vez. Os cursos da Tina também eram cheios assim. Teve outras pessoas no Rio de Janeiro também. E assim, por incrível que pareça, uma dessas pessoas era a cria da Tina, que é um uruguaio, o Gustavo Cancela.
né? Ah, você falou dele outro dia. Uhum. E teve uma outra pessoa nesse meio, porque ficou alternando. Gustavo, Tina, e Sara Lamora, que também conheceu a Tina, mas ela era cria do. Ela veio de Granada, gente, me esqueci o nome. Do Manolete, cria do Manolete. Então era Gustavo, Tina e Amora. Gustavo fazia intercâmbio. E depois começou a expandir. Uhum. Depois que você trouxe o Adriano, começou a partir para outros artistas aqui no Rio de Janeiro. Né? Então a coisa ficou Sim. mais diversificada. Né? Depois veio a Mas geração já do pessoal que começou a trazer também, já era a geração do Alan, da Simone, das alunas, isso, da Tisa, né? Que eles começaram a trazer outras pessoas, né? Cada vez mais, sim. graças a Deus. E a A, Tina continua a, vindo a São o sim. Adriano veio a São Paulo. Então, essa coisa é muito bacana, né? Porque nem todo mundo tem condição de ir à Espanha. Então, a Espanha vinha a nós. E para eles era bom, né? E para nós também. Às vezes, quem organizava nem ganhava quase nada. Não ganhava praticamente Vicky, nada. A primeira vez que a gente foi para a China, a gente não ganhou nada. Foi toda coisa de parceria de Vera, verdade. de Valéria, minha, para a gente conseguir começar esse processo. Então, nós somos muito pioneiras em muitas coisas, né? Eu vi, Vicky, a verdade. gente estava falando dessa questão das aulas, né, dos cursos que você conseguiu trazer. Acho que o último foi o Adriano. E eu queria te perguntar uma outra coisa, aproveitando a questão de aula. A gente sabe, até você que tem mais experiência do que eu ainda não tive a oportunidade de vivenciar a coisa da Espanha por uma questão familiar. Eu sempre sou muito ligado à minha mãe. A gente tem um elo muito forte e eu me arrependeria muito se eu fosse para lá e tivesse lá e minha mãe tivesse ido. Então nunca fui, porque a Espanha está sempre lá. Minha mãe vai embora um dia, né? Então eu espero que eu vá ainda lá. Uhum. É, qual é a diferença de se trabalhar com a música mecânica e com a música ao vivo? Uhum. Bom, a diferença, eu gosto de trabalhar com as duas, porque a partir do Paco, né, e do Manolo São Luca, porque eles são contemporâneos, veio uma geração, né, que foram os novos flamencos, tanto na música e quanto com a dança acompanhando, que foi o que eu presenciei lá, na época que eu estava lá, isso tudo estava acontecendo, que são composições lindíssimas. E que eu, como trago essa base da dança moderna e tudo, eu transitei muito fácil nesse meio. Eu me encontrei nesse meio, né? Que não era aquele flamenco tradicional, que eles chamam de flamenco contemporâneo, né? Então, tinha umas coisas meio esquisitas, tinha. Mas a maioria era de altíssima qualidade. Então, eu vi, por exemplo, Adrián ganhando um festival internacional de dança espanhola e flamenco, com a companhia que ele teve, que chamava Dança Ar, com música gravada, de um compositor argentino chamado Lito Vitale. Ganhou. Tava o Ciro no jurado, o jurado era de peso, você imagina, era companhias da Espanha inteira que podiam participar. E no final, até contei isso na live da Débora, né? O Gades veio cumprimentar o Adriano. Eu estava do lado, quase caí dura morta. Então, eu desmistifiquei essa coisa da dança flamenca com música gravada, porque antigamente era assim, se não é com música ao vivo, não é flamenco. Isso não existe, Aham. né? Isso até lá é desmistificado. Depois, no ano seguinte, eu vi o Canales também com um trio, ele e o Cuca e a Patrícia, que eram bailarinos da companhia dele, ganharam o mesmo festival com música gravada, com uma coreografia bem contemporânea, porque o Cuca era de dança contemporânea e na companhia do Canales tinha essa coisa meio misturada também, o toureiro, eu acompanhei os ensaios, porque eu conhecia todo mundo, então eles eram tudo, é uma tribo, aquela coisa da tribo, né? Então era bem bacana. E eu tava lá nessa época. Então, aí que eu desmistifiquei mesmo. Se eu já não tinha problema com isso, meu problema ali acabou completamente. Então eu sempre transitei nesses dois mundos.
E fora que aqui não tinha quase guitarrista, pelo menos naquela época, antes Sim. de eu voltar para cá. Quando eu voltei para cá, já tinha Fábio Nin, já tinha Mara Lúcia, já tinha outras pessoas já tocando, né? Alguns que eu não conhecia, os que eu fui conhecendo. E aí você já podia fazer algum trabalho com música ao vivo, mas antes não tinha nem condição. Então, ou você fazia com música mecânica ou você não fazia. Então, entre não fazer e fazer, fiz, ganhei festivais. E dessa época da Valéria e depois do estúdio que eu tive aqui, quando eu voltei, existem bailarinos que estão até hoje, né, com a dança flamenca, né, se dedicando a isso, né, alunos que foram meus alunos. E alguns que dançaram muito comigo na época, mas depois foram para outras profissões, né? Então tem a Ângela Viegas, tem a Débora Hernandes, que essas continuam com o flamenco. O Francis, que foi meu aluno muito tempo, o Francis Paquete. Temos a Juliana, filha da Valéria, a Renata e a Renata Nogueira e Bianca Stum, que elas continuam com o trabalho da Valéria. Então, a Valéria continua, ela ainda tem um grupo de flamenco, o grupo Artimanha ainda existe até hoje. Ele fez 30 anos. É a Juliana que está no comando lá? Juliana Moreira. Ela então. Agora eu acho que ela saiu e está a Renata, se eu não me engano. E o Fernando Melo, né, que foi muitos anos dançando comigo, desde pequenininho até quando eu voltei da Espanha, ele foi meu primeiro bailarino da companhia, que a gente era uma dupla só. Depois veio a Ângela, veio a Débora, todo mundo oriundo daquela época das crianças de Joinville, né? Do Artimanha e da Valéria. Então isso é bem bacana, né, Ricardo? E a gente é amigo até hoje, sim, se quer até hoje. Ano passado, nos meus 60 anos, eu pude rever muita gente que eu fui dar workshops no Rio, me convidaram. Sim. A Amália e a Natália Cigarro, que também foram minhas alunas, a Ângela também na escola dela. Então eu revi alunos assim, a Valéria, né, que fez, como ela vai fazer os 45 anos esse ano, a gente está preparando uma coreografia unindo as 3 gerações do Grupo Artimanha. 4 muito gerações, legal, eu nem sei quantas são mais. Então, já me perdi. É gente pra caramba. Aí eu vi aluno que eu não via há 20 anos, foi muito bacana. E essa coisa da aula, né? Com música mecânica ou com música ao vivo, eu sempre transitei pelas duas partes. Nunca tive esse problema. Nunca tive. Quando que você criou o seu grupo? Quando que surgiu o seu grupo? Você se lembra? Balé Flamenco Nunes surgiu quando eu voltei definitivo, que foi quando eu trouxe o Adriano para inaugurar o estúdio. Foi em 96. 96, ok. Era aquela época também dos festivais da Tereza Canário, a gente se apresentava muito nos festivais também. E depois que eu formei a companhia, teve o projeto Dança Aberta, né, que era na Casa de Cultura da Estácio, lá na Barra. Então eu fiquei 5 anos fazendo esse projeto. Eu dançava, o projeto a companhia era seu? dançava. Foi você que ajudou a montar o projeto? Foi você que ajudou a montar o projeto? Chamava Dança Aberta, porque eu dava aula na faculdade de dança, então muitos alunos que faziam trabalhos interessantes em outros estilos de dança. Então, eram grupos que estavam começando e conhecia muita gente do meio da dança inteiro. Então, eu comecei a convidar essas pessoas, ia sempre num grupo amador e um grupo profissional e nós. Então, a gente fazia fusão, fizemos fusão com Stephen Harper, de sapateado americano com flamenco, com a Luciana Migles, de dança árabe com flamenco. A gente fazia essas coisas que eu já gosto, né? Eu sempre gostei de coisa de fusão, adoro fusionar. E nessa época dançaram comigo muito tempo também a Valesca Gonçalves, que depois foi para a Companhia Quasa de e a Helena Pimenta também dançou muito tempo comigo, mas depois ela seguiu o caminho dela, né? Ela é dentista. E aí, nessa época da Casa de Cultura, eu trabalhei muito com música ao vivo. Que aí já tinha o Alan, já tinha o Alejandro, já tinha a Tisa, além do Fábio Nin, teve o Augustinho Carbonel. Eu trabalhava também com sax, Whitson, flauta, que era Daniel, que é Daniel, né? Meu marido. E aí ficamos 5 anos fazendo esse projeto. Toda semana, era uma vez por semana. Era sempre no terceiro domingo do mês, alguma coisa assim.
Eu ia te perguntar, mas você já falou que você sempre foi amante das fusões, né? Eu tenho até um Adoro, colega, adoro. um colega que a gente uma vez pensou em fazer um projeto, mas seria muito difícil fazer esse filtro, que era fusões e confusões, tá? Sobre essas Ah, misturas, fusões e confusões, porque a gente vê tinha umas confusões hoje, lá na Espanha também, umas fusões meio esquisitas tem, lá também tinha. tem, Tinha. tem, porque eu parto da premissa seguinte: eu tive um pai professor de bioquímica na universidade, né? Então essas coisas de química toda ficou na minha cabeça. E fusão, para mim, sempre foi: eu tenho que ter dois elementos que ao se misturarem você não faz a distinção. Você percebe que Hum, existe a união dos dois. É como você misturar água e vinho. Você sabe que o vinho está certo. misturado com água pelo sabor, mas você não distingue onde está a água, onde está o vinho, né? Então, para mim, eu trouxe esse conceito da química para a dança, que seria: eu vou Hum, fazer fusão com. Então, no mínimo, eu tenho que dominar uma e ter conhecimento suficiente da outra para fazer essa fusão. Senão fica igual água e hum. óleo, né? É, Fica de um lado a água, do outro lado o óleo, você não vê a fusão. Então você era sempre o que eu trouxe esse usava trabalho. assim. Eu usava assim, muito o elemento. Eu sempre procurei manter a raiz flamenca, né? Para não ficar essa coisa solta que a gente via, às vezes, um negócio sem pé nem cabeça, que não era nada. E inserir elementos como os flamencos faziam, né? Os novos. Elementos de dança moderna, elementos de dança clássica, né? Coisas assim, pinceladas estéticas, digamos assim, né? Seguindo o mesmo conceito da música, não, não fazer uma coisa gratuita, Descaracterizando, sem descaracterizar o caracterizada, Flamengo. mas sempre trazer alguma novidade. Gosto muito da Ninha Pastore, de todo o trabalho dela, Miguel Poveda. Coreografei sempre muito em cima de Vicente Amigo. Em 2005, depois que a minha daí quase 10 anos depois, né, a companhia acabou mesmo, acabou. E acabou esse projeto da Casa de Cultura, acabou a companhia, ficou só eu e Débora. Então nós fizemos um projeto que foi uma coisa que eu já queria há muito tempo, que era roteirizar e montar o CD Poeta do Vicente Amigo, que é com a história do poeta Rafael Alberti, a época dele na Guerra Civil, o exílio, a volta, tudo. Então, esse disco é isso, né? E aí eu Sim. roteirizei e fizemos esse espetáculo no Rio. Demoramos 2 anos para montar, porque nós pegamos bailarinos que não que tinham uma base flamenca e outros que não tinham nem isso. Então era bem interessante. Eu Um de dança de assisti, eu salão, gostei um de muito. dança árabe, onde cada um aportava uma coisa bonita, né? Dança clássica e as profissionais de dança flamenca mesmo era só eu e Débora. E aí a gente conseguiu patrocínios, a gente ficamos esses 2 anos concentrados num grupo muito coeso, né, de 7 pessoas, que também depois se desfez, porque o grupo é assim, né, Ricardo? A gente consegue juntar durante um tempo, daqui a pouco cada um vai para um canto, cada um tem um problema, uma escolha de vida, e a gente fica de novo recomeçando. Então eu já estou acostumada a recomeçar. Aqui em Teresópolis eu recomecei de novo, sozinha. Depois veio Isabelle, esse presente que você me deu, né? Isabelle minha fã, que foi aluna de Ricardo, muito tempo. E depois parou durante 20 anos, e quando veio para mim agora, uma grata surpresa aqui em Teresópolis, chega até a arrepiar, virou minha parça, minha parceira. E aqui já veio formando também outro grupo novo, que a gente vem trabalhando na Dança Arte, né? Que pertence a uma aluna, a uma amiga que foi minha aluna lá com uns 30 anos atrás, quando eu morei aqui. Nossa. Então é bom, né? Porque você resgata muita coisa, o carinho das pessoas, né? Do passado. Então, ano passado também, esses workshops foram ótimos, assim, de rever muita gente. Agora, essa coisa de estar revendo você, Débora Nefusi, falando de Lúcia Caruso, nossa, é muita coisa, é muito, muito bom isso. Eu fico muito feliz de Valéria Muito. Moreira, do Grupo Artimanha, nossa, dessa Fernandinho que está na Suécia. Eu fui à Suécia dar um curso, convidada, né, pela esposa dele, foi bem bacana também. Depois passei por Madrid, fiquei uma semana em Madrid, isso foi em 2010, foi um presente que eu ganhei da vida. E, enfim,
2007 a gente conseguiu fazer esse poeta, esse espetáculo com projeção digital 3D, a gente interagia com a projeção. Foi um projeto bem bacana, com figurinos, você que gosta, né? Desenhados pelo meu amigo Pedro Toste. E foi bem bacana, assim. Cadê Eu me Monteiro fez lembro, assim. nessa questão do figurino, que a gente sempre priorizou a típica espanhola. Tem que ter um babado em algum lugar. E eu me lembro que no Ah, Poeta, você não usava agora nada de espanhola. Tudo sarabara, aqueles vestidos de cetim, de hashtag veludo, aliás. rodada! Eu entendo. Assim, o Flamengo é tão bonito por causa dessa evolução, desse resgate, que às vezes resgata uma moda que era antiga e vira moda. Você que trabalha com moda, né? É uma coisa tão Sim, interessante. Isso tem coisas que vão e voltam. Daqui a pouco é moda, daqui a pouco não é mais moda. Eu gosto muito de trabalhar com a saia. Eu aprendi isso. Se eu tiver que trabalhar sem a saia, como eu já trabalhei com calça jeans, com calça comprida, sim, lembro. eu trabalho do mesmo jeito, não tem problema. Mas eu acho que eu gosto muito da saia. Então a saia, essa saia coladinha, ela não me satisfaz, né? Eu gosto. Mas isso sou eu. E cada um é Sei, um, né? E ter sim. essa liberdade, eu acho bacana nisso, eu acho bacana isso, né? Essa história de você estar na moda, né? Vamos dizer assim, já que é uma linguagem que eu não digo que entendo, eu digo que eu sou um curioso, tá? Porque eu fiz a faculdade de moda e eu não encontrei nada que agregasse conhecimento, por incrível que pareça, tá? Tudo era para aprender o que já existia, coisas que eu já Aham. sabia, coisa que a Hum, arquitetura me trouxe, né? Eu fiz hum, arquitetura, mas não é dessa profissão. Botei a arquitetura do lado e enfiei de cabeça na dança, né? aham. Claro que hoje eu não indico isso a ninguém. Eu sempre digo que o mercado para a gente, como artista, não é tão fácil assim, né? Eu digo sempre, tem uma profissão paralela que te dê o sustento que você possa bancar a sua dança. Porque é raro É, encontrar um artista com estabilidade. Né? Eu digo é. para mim hoje que o profissional não é aquele que tem a carteirinha dizendo eu sou profissional, é aquele que vive de e para a sua arte. Então, eu não Aqui me em casa considero um somos arquiteto dois, né? profissional. Você e Daniel, né? Aqui em Vocês casa vivem de e somos para a dois. arte. De e É. para A a gente arte, não né? tem outra profissão. O máximo que a gente faz é ensinar, né? É Sim. dançar e ensinar. É tocar flauta, ensinar, é fazer pintura e ensinar. Eu me Uhum. formei há Arte 2 anos. total. Há 3 anos atrás eu me formei em língua espanhola, porque eu já estava perdendo meu idioma, né? Eu estava perdendo o idioma espanhol, porque não pratica, você perde, né? Você não tem aquela fluência. Sim. Então eu me formei aqui, consegui me formar aqui em Teresópolis e dou aula também disso, né? De idioma Muito legal espanhol. saber disso. Mas a dança é o que rege a minha vida, sempre E regeu. sim, dança, para falar para as pessoas que estão assistindo, você não vai ser menos flamenco se você não estiver, com todo respeito a quem tem essa capacidade, não é. E as pessoas acham que às vezes você não gosta porque não sabe ou porque não consegue. Não é. Esse momento metralhadora não é um momento que me agrada, entendeu? Porque eu Ai, eu aprendi a fico muito duras nervosa. penas, Eu fico eu aprendi nervosa. aprendi a duras penas que a gente precisava ter muito bem definidos os elementos dos pés. Então, quando você faz aquela metralhadora, não faz diferença se é uma ponta, se é um tacon, se é um. Sabe? Não tem. Algo que para mim Olha só, não você pode tem. até, mas assim, você pode até ter momentos metralhadora, né? Tem, Acontece, tem tem espaço para isso. o tempo todo metralhadora, o Exato, tempo exato, inteiro. exato, exato, exato. Até na hora que você tem que parar, respirar, ouvir uma letra e fazer uma marcagem, uma coisa bonita, né? Uma falseta, você tá lá metralhando. Aí é esse que me dá nervoso. Aí eu fico nervosa, aí eu não consigo nem assistir. Todas todas as aulas da Tina, algumas aulas da Moura, as aulas da Imaculada, quem eu persigo agora, que eu tenho uma verdadeira paixão por essa mulher, ela nem imagina o quanto.
sempre disseram, vocês precisam escutar o Kant. Ele vai te dar um recado e preste atenção como é que as frases começam e terminam, para você saber o que vai fazer. E nunca sapateie em cima de uma letra, porque o seu momento de sapatear é no momento que você faz a escobilha. Então isso nunca mais saiu da minha cabeça, né? Pode fazer? Pode, gente, mas é aquela história, né? E como montar uma coreografia, né? Eu me lembro que uma vez eu levei uma bailarina clássica de Niterói para ver shows de flamenco. Eu levei de 3 grupos diferentes. Ela não entende nada de flamenco, não entendia. Mas ela teve uma observação impressionante. Ela falou assim, Ricardo, você me trouxe para ver 3 grupos diferentes. São as mesmas coreografias. São as mesmas, os mesmos músicos. Só mudaram as roupas e os bailarinos. Né? E outra coisa, eu não entendo nada, mas a impressão que dá é que está com recorte, pegou um pedaço e montou, porque os estilos na coreografia estão muito diferentes. Então ela chamou isso de copiografia. Eu achei o termo fantástico, né? Porque até o processo coreográfico não é eu ter um monte de passo na minha cabeça, conhecer o compasso, botar ali e dizer, olha, agora para de cantar que eu vou sapatear. Não foi isso que eu aprendi, a duras penas, né? É de entender que a gente, como bailarino, tem o seu lugar para sapatear. Não, e o Flamengo, se você não sentir, é isso que os mestres passaram para a gente, que a gente aprendeu. Se você não estiver ali sentindo aquilo, já é uma cultura diferente da sua. Então você já teve que absorver aquele estilo de vida, aquela cultura, entender aquilo tudo para você conseguir interiorizar e colocar para fora depois com a sua bagagem de vida. Flamenco é um estilo de vida, ele não é estilo só de dança. Então, se você não conseguir sentir aquilo, se você estiver fazendo só a coisa mecânica, você não passa nada. Vai ficar sempre faltando alguma coisa, né? Então, essa coisa realmente de você, da criatividade, de você ter uma bagagem, você falou, tem uma bagagem você tem uma bagagem de passo, você precisa de ter uma bagagem de passo, né? De tudo que você vivenciou, de tudo que você aprendeu, mas depois você vai criando com aquilo ali o seu próprio estilo e deixando aflorar a sua criatividade também, a sua criatividade, os seus passos de estilo, e não só copiar, né? Que aí realmente fica uma coisa bem, bem fria. Eu acredito que, acredito assim, copiar é um dos processos de aprendizado, porque você quando faz uma aula, você tem um espelho para copiar, né? Mas você encontrar o seu corpo dentro daquele universo, porque nenhum corpo é igual ao outro. Então, essa é uma característica que a nossa arte tem. Graças a Deus, né? E o Flamengo, batemos palma para ele, que ele não uniformiza. Ele é eclético. Ele é eclético, não tem idade para começar. Segredos, inclusive, para ganhar tanto festival, como é que você fazia tantas crianças? Eram, sei lá quantas crianças, 12, 13, 15. Era justamente respeitar o que cada uma tinha de melhor e aproveitar, e a fragilidade de uma, a outra supria, então você conseguia ter aquele equilíbrio no final, né? Aprendi isso com a Valéria. Vitória, Fala, o que você acha importante para dar aulas de dança? De dança em geral? Sim, porque Flamengo é uma escola que não é acadêmica, mas o que você acha importante dentro desse processo do ensino? Você vai lidar com o corpo do outro, né? O que você acha importante para se dar aula? Primeiramente, você tem que ter uma formação, você, né? Formar você. Então, você vai ter que ter isso que a gente estava falando, uma bagagem de passos e de técnica. Depois, você tem que ter uma formação pedagógica, para você poder respeitar as diferenças individuais dos alunos, para você saber não ofender um aluno, para você saber não traumatizar um aluno. Pode ser adulto ou criança, tanto faz. Porque, às vezes, você é um adulto, a criança, aquilo ali, às vezes, ela até esquece, né?
Mas o adulto, às vezes, assimila aquilo e para de dançar e não quer mais saber, fica com trauma mesmo. Alguns professores não preparados causam isso nas pessoas, né? Então, uma Uhum. dessas... Respeito ao ser humano, respeito às diferenças individuais, respeito ao aluno que está ali acreditando, né, no seu trabalho, acreditando que você vai ser uma pessoa que vai acrescentar coisas boas na vida dele, você só tem que acrescentar coisas boas mesmo, né? Assim, para você dar aula, primeiro você precisa ter uma boa base. Você precisa ter um conteúdo e você precisa ter uma preparação pedagógica. Se você não conseguir ter isso sozinho, você pede alguém que te oriente. Alguém que pode ser o teu próprio professor, não é? Você, como eu fui orientada, eu sempre fui orientada. E depois que você vai se sentindo mais firme, né? Você vai conseguindo seguir o seu próprio caminho. Mas é isso. Você está no Respeito. interior do estado, você está do interior do estado já há uns bons anos. O Isso, comércio é bem diferente da capital. Sempre sim. foi favorável, disponível o comércio no interior, Vitória, para arte? Olha, é diferente, né? Aqui também tem várias escolas de dança espanhola, flamenco, não tem nenhuma, só eu mesmo que tenho esse trabalho aqui. Mas, incrivelmente, por essa carência, eu consigo trabalhar e dançar aqui muito mais do que ultimamente eu estava conseguindo no Rio. Eu vim para cá em 2012. E nos 2 últimos anos, 2010, essa época que eu fui à Suécia, que eu até já estava bem desanimada, eu ainda estava dando aula para um grupo também infantil, formando esse grupo numa academia lá da Barra, na Le Plier, e aí... Mas eu já não dançava mais, já não tinha mais lugar para dançar, era tudo muito caro, era tudo muito difícil, não é? Você dançava para não ganhar nada, então chega uma hora que você cansa, porque você não, a gente não dança só por dinheiro, porque se for dançar só por dinheiro, a gente não dança, né? Mas assim, você quer um retorno mínimo, né? Então, ficou muito inviável para mim, no Rio, na Barra, né? Porque eu morava na Barra. E aí aqui em Teresópolis, como tem muitos lugares culturais, assim, cafés, bares temáticos e tudo, eu consigo dançar aqui, às vezes 1 ou 2 vezes por mês, fazer show, além das aulas. Fora apresentações livres, em shoppings, em lugares abertos. É bem bacana. Eu me encontrei aqui, na verdade eu me reencontrei, eu acho que eu revivi aqui em Teresópolis, que realmente foi uma surpresa. E o meu marido com música, a mesma coisa. É muito interessante, muito interessante. Tem as dificuldades, tem tudo que a gente já sabe, que tem em qualquer lugar, é a mesma coisa, não é? Só que com uma qualidade de vida melhor, né? Um lugar mais tranquilo e essa coisa cultural que as pessoas precisam, elas gostam, elas valorizam, né? Não a parte assim, não tem muito incentivo. É a gente que tem que ser pela gente mesmo. Né? Mas é bem bacana. Assim, tem um grupo de Artista, né? profissionais. É muita surpresa que eu tenho aqui. Tem muita competência aqui. É muito A gente, interessante, como muito artista, tem bacana. que ser diretor, produtor, coreógrafo, ensaiador, maître, massagista, figurinista. A gente tem que fazer tudo, né? A gente não consegue. São raras companhias de dança que tem uma situação perene, né? Então, eu pergunto isso para todo mundo, porque uma coisa é quando você está sob a tutela de uma academia e outra coisa é quando você está como artista sozinha. Porque a academia faz É, exatamente isso. Só que a academia existe todo um suporte, né? Que é rateado entre os componentes vamos dizer, os alunos da escola que facilita isso. E a gente, isso. como artista solo, né? A gente não consegue isso. O quer dizer, quando consegue, é muito sacrifício. E na maioria das vezes, quando a gente está com o seu grupo isolado, né, você vai trabalhar só o flamenco, balé, flamenco, Vitória Nunes, está lá. Você tem as suas coisas modernas, você vai trabalhar com os seus alunos, e na hora de você pegar esse suporte, tem grupos de alunos que acham que não tem que dividir despesa.
que a gente tem que custear tudo. Então, eu pergunto isso para todos os artistas pelo seguinte, porque são os estágios, pelo menos eu, você, outras pessoas mais antigas, a gente passa por vários estágios comerciais nos lugares onde a gente vive. Capital teve um momento de muita resistência às danças de matriz étnica e muito favorecimento nos teatros. Agora sim, tem muita dança étnica espalhada por aí, muita competição no teatro para você conseguir uma agenda no teatro. Fora o fato de que os teatros agora dão aquele período de apresentação de academia, é onde sai mais caro você alugar um teatro, né? Uhum. E eu acho que a gente poderia ser um pouco mais respeitado, a gente é artista, não vou dizer uma dança ou outra, porque é, esses estabelecimentos que encerram o ciclo, seguem muito um calendário escolar, poderia, pegar aquele período de entre-safra do teatro que cai o preço, a gente consegue dançar muito mais, né? Altera algumas produções, altera, mas é questão do mercado. Sondar o mercado, para mim, também é fundamental, saber dos colegas como é que eles veem isso. Porque a gente tem colegas, por exemplo, que tem alguns contatos que viabilizam, já estão ali dentro, então não vai ser tão difícil você conseguir agenda no teatro, no outro, entendeu? Então a gente que não tem esses contatos, vamos dizer assim, não é uma coisa ruim, eu acho que é um privilégio quem tem esse contato. Viabiliza muito mais as nossas agendas artísticas, né? E falando de agenda, eu queria saber de ti uma coisa. Quais são as suas inspirações artísticas atuais? Claro que eu quero saber do Flamengo, né? Sim. Não, eu vejo, eu procuro ver bastante coisa. Como a gente tem essa facilidade agora, né, na internet, então eu procuro ver bastante coisa. As minhas inspirações, né, desde aquela época, sempre foram todas as pessoas que eu consegui ver dançando, né, começando pelo Antônio Gades e a Cristina Oios, e seguindo as gerações, né? Quando eu estava lá na Espanha, era a Tina, que eu via muita apresentação dela, era o Adrián, a companhia do Adrián, a companhia do Canales. Canales também sempre foi uma referência para mim. Depois veio a geração da Sara Baras, da Erva Buena. Eu tenho mais afinidade com a Sara Baras, é uma referência que eu adoro, assim. E hoje em dia eu vejo muita coisa do Balé Nacional, que eu gosto muito de grupos grandes, né? Eu adoro, mesmo não tendo, mas eu gosto, não é? Referência em Balé Nacional, e agora a gente vai descobrindo, né, assim, algumas pessoas, né, na internet. Eu descobri um bailarino que foi bailarino do Balé Nacional, chamado Pablo Herrera. Ele tem um estilo que eu adoro, que é justamente o estilo que eu sempre gostei de fazer, né? Então me identifiquei, achei uma farruca dele maravilhosa, comecei a fuçar e tal, bem bacana. Aí eu vi que ele foi 6 anos bailarino do Balé Nacional, parece que ele agora está no México. Muito bom, gosto muito. Tanta gente, Maria Parrés, sempre gostei também muito. Nossa, muito. Muita gente. A Mercedes Esmeralda também, eu gostava muito daquele estilo dela. Belém Maia, adorava o trabalho do Mário Maia, da companhia, que eu cheguei a ver também lá na Espanha. Belém Maia já era um estilo diferente, né? Ela, nossa, uma graça, ela que era pequenininha, né? Então, muita coisa boa, assim. Eu tenho muitas referências. Ricardo, eu gosto, eu gosto, assim, de muita gente, das antigas, das médias e das novas. Não me atrai muito essa coisa que a gente estava falando, né, da batedeira o tempo todo, mas sempre surge, né, algumas pessoas assim, eu não me lembro assim de nomes agora atuais, mas tem umas pessoas que eu vejo dançando que eu gosto muito. É isso. Eu te contei, logo no início, eu contei um mico seu, mas eu queria que você me revelasse outro. Já passou alguma situação estranha dançando? Dançando assim. Alguma coisa que Dançando. marcou, que foi muito estranha, que você não vai esquecer nunca mais na sua vida. Puxa vida, aconteceu isso comigo, olha só. Né? Enfim, a gente passa mesmo, a gente esquece, né? Essas coisas ruins assim, a gente esquece. Agora, eu passei uma coisa na aula do Ciro, que foi uma coisa bem estranha que eu passei, que
eu terminei a aula chorando, mas eu continuei a aula, né? Foi um dia que eu não estava muito bem, falei, não, mas eu vou na aula, eu tinha que ir, né? Tava ali, eu tinha que ir. Aí fui. E o Ciro tinha uma mania, aquelas 30 pessoas, a aula dele era mais cheia, do amor de Deus. Sempre. De estrangeiros e de espanhóis. E aí, aquelas 30 pessoas dentro da sala, a maioria profissional, né, e tudo, era tudo misturado. Não tinha, era profissional, mas tinha iniciante também, era todo mundo junto, era uma loucura. Mas muito interessante o método, muito interessante. E aí, ele começava a aula, ele era muito simpático, ele falava, fulano, como era aquele passo de ontem? Pronto, virava tudo criança. Queria todo mundo se encostar na parede assim, ó, fingir que não estava ali. Horrível. Tudo marmanjo, né? Aí, Vitória. Falei, ah, meu Deus, não acredito. Justo hoje que eu tô ruim. Não devia ter vindo, sabe aqueles filminhos que passam na sua cabeça? Eu não devia ter vindo. Vitória, como era aquele passo de ontem? Sapateado, que eu não me lembrava direito, né? Aí fiz o sapateado assim, meio extensa, né? Ele era bem baixinho, né? Era baixinho. Aí ele chegou assim perto de mim e falou, Vitória, você precisa relaxar. Eu ainda não tinha entendido, foi aquela primeira vez que eu fui. Eu ainda não tinha entendido o conceito de você conseguir sapatear sem relaxando. Você precisa respirar, você precisa justamente oxigenar suas pernas, seus membros, para você poder ter velocidade e tudo. Ele começou a me sacudir. Você precisa relaxar, relaxa, igual um boneco de posto. Gente, eu fui ficando tão vermelha, tão envergonhada. E ele viu que eu estava envergonhada, mas ele não quis nem saber. E ela era um doce de pessoa, ele não... Isso não foi assim para me humilhar, entendeu? Foi porque ele gostava de mim mesmo. E ele me sacudiu muito, muita coisa. E eu fiquei arrasada, né? Então, fiquei vermelha, a lágrima descendo. Aí continua a aula e tal, nananana. Daqui a pouco ele vira de novo. Vitória, faz a sapateada no seco. Eu falei, Jesus do céu, o homem não viu que eu tô chorando aqui, me esforçando para continuar a aula. Aí eu fiz assim para ele. Aí ele falou para mim, levanta a saia e faz agora. Eu falei, ih. Aí eu levantei, fiz lá do meu jeito, não saiu lá essas coisas, mas deve ter saído um pouco melhor do que o primeiro, né? Ele não falou nada. Nunca mais eu fiquei tensa para sapatear o Ricardo Samiel. Aquilo ali para mim foi assim, sabe, tratamento de choque. Acabou. Entendi o conceito. Mas eu passei uma vergonha tão grande. Sabe Esse com foi quem eu assim, um dos passei isso? Hã? Oi? Sabe com quem eu passei? Com a Tina. Aqui no Oh! Rio de Janeiro. Porque ela ficou um bom tempo sem vir no Rio e foi para São Paulo. Então, algumas vezes eu fui a São Paulo atrás dela, né? Mas o legal foi não é um mico. Para mim aquilo doeu bastante, mas foi exatamente, o resultado foi o mesmo que aconteceu contigo. A Tina fazia aqui no Rio o seguinte, as pessoas boas ficavam na frente, as médias no meio e os fracos lá atrás. Só que ela tinha aquela coisa do rodízio, de passar para frente, né? E uma vez ela fez o seguinte, ninguém se posicionou em lugar nenhum. O que ela fez? Pegou as pessoas que ela queria e botou lá na frente. Uma dessas pessoas era eu. E pronto, ferrou. E agora? Porque e a coisa acontecendo, saindo do lugar errado, totalmente errado, parou, tinha umas 40 pessoas na sala de aula. Ricardo, faça outra vez. Ui! Né? Você vai fazer de novo, sim. Porque não é tão difícil assim. Você consegue fazer? E eu fazia. Né? Outra vez, está errado. De novo, Ricardo, não é possível que você não tenha aprendido algo tão simples. Nossa, aí a gente já quer se enfiar dentro da roupa. Não, e todo mundo olhando. Né? Sinceramente, a primeira sensação foi da vergonha e da humilhação, só que não era humilhação. Na verdade, hoje eu tenho outro olhar sobre isso, é assim, todos têm a capacidade de aprender, você vai aprender. Tanto é que eu errei tanto, realmente também me escorreu uma lágrima e falou assim, relaxa, Ricardo, faz exatamente o que eu vou dizer.
Ela foi falando, eu fui fazendo. Ela falou, respira fundo, Isso. relaxa e faça. É isso Eu aí. fiz. Ela falou assim, a partir de hoje eu quero você sempre na parte da frente. Você pode até não ficar no meio, mas na ponta, porque eu quero você na frente para fazer tudo que eu ensinar. E quando eu voltei a São Paulo, eu cheguei atrasado, porque eu saí voando, literalmente voando. Eu peguei aqui, fui para o aeroporto, peguei avião, cheguei lá, a Tina estava dando aula, entrei na sala, Ricardo aqui na frente. Não acredito, eu vou viver isso de novo. Ricardo aqui na Mas frente. eles fazem isso com o que eles gostam, né? Então é bacana, a gente se sente assim, amado Sim. e valorizado, né? Ela só deu a dica. Lembra daquele exercício que eu passei no Rio de Janeiro? É o mesmo exercício de calentamento de Aham, pés. Porém, um aham, pouco mais lento, que essa turma é média, é intermediária. aham. Ok, na hora Hum. voltou. Quando eu fui embora, falou, não, E, você fica, eu quero você na aula do avançado. O quê? aham, Isso, Thalita, Tina, eu quero você na aula do avançado. Isso foi na Feira Flamenca, tá? Não aham, foi em aham. São José, não, foi na Feira Flamenca. Falei, mas Tina, você vai para a aula do avançado. Chegou lá, Ricardo, aqui na frente, por favor. Ah. Eu fiz, A eu gente falei, não se ferra. Os alunos pensam é, que a gente não se ferra. Depois que a gente é velho, que a gente já dança e já dá aula. A gente se ferra também. eu tenho outro olhar sobre isso, porque isso para mim, na verdade, foi uma demonstração de carinho, sabe? Porque aquele Então, professor que segrega não é um professor, né? Ele é elitista. Eu prefiro aquele professor que aglutina, né? Que olha para aquele que aham, está com mais dificuldade, chega lá e chama ele. Então eu trago aham, essa experiência da Tina única na minha vida. Foi assim, naquele momento muito triste, mas foi diferente de um outro processo que eu passei, em que o bailaor chegou para mim, tipo assim, estamos eu, você e uma terceira pessoa desse triângulo. Esse bailaor, em vez de falar para mim, virou para a pessoa que estava do lado e falou: avisa para o Ricardo para ele sair do Flamengo, porque ele não serve para o Flamengo e para dança nenhuma. Deus me livre. Isso aqui no Rio de Janeiro. Isso acabou com a minha raça. Nesse dia, eu tinha acabado de sair de um grupo, já contei essa história algumas vezes, até relembrei com a Soraya Castrioto, que a Soraya vai dar um Aham, depoimento para a gente também. Eu liguei aham, para a Soraya ou para a Simone, eu não lembro, para ir dançar no El Pescador, que elas estavam fazendo um tablado lá no El Pescador enquanto estava acontecendo o curso. E foi no dia uhum, do meu aniversário. O curso acabava uhum. no dia do meu aniversário. O que, que eu fiz? Direto para o tablado, sapatear e botar essa energia para fora. Foi uma outra postura completamente diferente, tá? Então, assim, eu sei exatamente o que, que é você ter um carinho de uma pessoa que entende o teu nível de compreensão. Então, eu acho que ensinar também é um ato de amor, né? Você tem que ser Com generoso, certeza, aquilo tudo que eu te tá? falei. É isso mesmo. Vitória, eu Ensinar, se queria você fazer um... Pode não falar. ensina com amor, para. Fala, amor. Já tá na Eu hora de a queria gente fazer... terminar, né? Deixa eu ver aqui. Menino, como a gente Tem fala? 15 minutinhos. Eu quero. Quando... Uma hora para quem tem história de vida nunca vai ser bastante, né? Olha, é, o que, que é flamenco para você, Vitória? Bom, o Flamengo, para mim, faz parte de mim, né? Tanto que tive uma época que eu não pude dançar, uma época que eu estava cuidando da minha mãe, que já era bem idosa, e eu não podia dançar, praticamente não dancei nessa época. Dancei muito, assim, esporadicamente, depois que ela veio realmente morar comigo, então aí eu parei mesmo. E eu tinha uma sensação muito esquisita, assim, eu sonhava que o Flamengo estava indo embora, era uma coisa assim muito estranha, estava saindo de dentro de mim, que estava indo embora. E depois que ela faleceu, eu ainda fiquei uns 6 meses sem dançar, que eu não sabia se eu ia voltar a dançar, o que eu ia fazer da vida. E aí, quando eu consegui realmente voltar a dançar, né, ainda sozinha, não estava com grupo nenhum, o dia que eu voltei mesmo, eu até postei, né? Voltei, porque você fica incompleto, né? É uma coisa que foi uma paixão desde o primeiro momento,
Desde o dia que eu vi o filme do Gades, foi uma coisa diferente que aconteceu. Eu já amava dança, né? Já estava me formando em jazz e dança moderna, gostava muito. Minha vida era dança, sempre foi, né? Desde essa idade, eu entrei com 17 e nunca mais saí. Mas quando eu vi o flamenco, você sabe como é isso, é um sentimento diferente, é uma coisa de alma. Então, como você vive sem a sua alma? Você não vive, né? Então, o Flamengo, para mim, é parte de mim. Eu não tenho como me desvencilhar dele, nem parar. Tanto que eu vou fazer 61 e até hoje eu ainda danço. Eu descobri que eu sou a mais velha dessa geração toda. Ninguém toma meu lugar. Meu Mas Deus do céu! eu ainda tenho a permissão de Deus de estar de novo começando um trabalho bem bacana aqui, já há uns 3 anos, com esse grupo novo lá da Dançarte. E a Dançarte fez 25 anos, também uma academia resistente daqui de Teresópolis. E eu continuo dançando. Outro dia veio o Alan tocar, né? Conseguimos trazer o Vicky, Alan pela segunda a gente vez aqui a tem Teresópolis. em torno de 15 E minutos que a gente tem ainda. é o que Nós me temos em torno de alimenta. 15 minutos. Nós temos em torno Tá, de 15 minutos. certo. É, numa boa, vamos dizer assim, uma boa analogia no momento que a gente vive, quem é picado pelo mosquito e recebe o vírus do Flamengo nunca mais se cura, né? A gente vive isso pro Eu te resto da falei, vida. você pode até não dançar mais, mas aquilo ali está ali dentro, é da alma da pessoa. É uma identificação de alma. No filme da Carne, tem aquela cena que estão ensaiando e tem um costureiro lá, fazendo a capa do toureiro, não sei se você vai lembrar. Então, às Lembro. vezes eu vejo esse filme e olho assim, eu posso até não dançar mais, mas que eu vou estar no fundo de uma sala costurando roupa de Flamengo que eu vou estar. Vai estar ali metido, né? Com certeza. Eu Eu queria posso ver, até não aproveitar. estar coreografando, eu vou estar dirigindo, eu vou estar Exato. fazendo alguma coisa, Sabe o que eu queria né? ver Ah, eu contigo, queria já que a falar gente uma tem uns 15 coisa. minutinhos? Oi, Eu queria diz. falar só uma coisa. Eu vejo que tem gente aí eu não vejo o nome de ninguém, eu não consigo enxergar, né? Então, eu agradeço a todo mundo que está assistindo a live. Queria agradecer muito a você por essa iniciativa, né? Por essa oportunidade, porque muita gente das novas gerações até escuta falar assim na gente, né? Mas não sabe quem a gente é, não sabe E o que a que gente a está gente vivo, passou. né? A gente A gente está está vivo, vivo ainda tem ainda, isso. estamos dançando, nós estamos dando aula, coreografando, então criando, né? E ainda temos contato com outras pessoas, né, como o Sérgio Del Popolo, que foi esse meu amigo argentino, que era discípulo da Tina junto comigo lá na Espanha. Veio para cá agora em fevereiro não, em março. Ia ficar o mês todo, mas teve que voltar por causa da quarentena maluca. E ele é uma pessoa sensacional também, né? Agora mora de novo na Argentina, profissional maravilhoso, competente. E assim, agradecer por todas as pessoas que fizeram parte, né, da minha trajetória, não só da parte de aprendizado, né, como meus mestres, da parte dos meus amigos, como você e tantos outros que eu amo até hoje e que fazem parte da minha história também, e dos meus alunos, né, que depois foram meus bailarinos, que são meus amigos até hoje. Eu queria agradecer a todos, dizer que todos foram muito importantes. As minhas alunas, que foram minhas alunas na faculdade, eu descobri nesse curso da Ângela, na escola da Ângela, que a Daniele Barradas, que foi minha aluna na faculdade, se dedica ao Flamengo, que eu nem sabia. Então tem gente por aí, É bom. né, pelo mundo, se dedicando ao Flamengo, amando o Flamengo, aprendeu com a gente a ter esse respeito, essa paixão por essa dança que é tão difícil, né? O que eu estava falando para a Débora, a gente não aposenta, né? Ele evolui, a gente tem que estar sempre procurando coisas e aprendendo e vendo e sei lá, enfim. É uma coisa assim meio maluca, né? Mas é muito prazeroso, né? Aproveitando Então, esses seus agradecimentos,
Qual a mensagem que você deixa? Vamos dizer assim, eu já tenho filhos, netos, não sei se eu tenho bisnetos de dança, mas qual a mensagem que você deixa para os aprendizes, não é? Ué, mas é verdade. Qual a mensagem que você deixa para esses aprendizes, né, que estão chegando agora, ou que estão há pouco tempo no Flamengo? Que recado você deixa para essa gente? Primeiro, respeitem seus mestres, porque eles viveram bastante coisa e tem bastante coisa para ensinar, né? Segundo, não percam a paixão, porque o flamenco é uma coisa que é a paixão que te move, né? A dança em geral, mas o flamenco mais ainda. Então, não percam, né? E tenham muita persistência, porque é muito fácil desistir. O mais fácil é desistir. Ele é difícil. Nossa, eu não consigo tocar castanhola com o pé. Nossa, é difícil, é difícil. Mas tudo é difícil, tudo tem seu grau de dificuldade. Agora, se você tem alegria, se você tem prazer de fazer aquilo, então continue, né? E respeite seus mestres, porque respeite também seus amigos da turma. Ninguém está ali por acaso. Se vocês estão juntos é porque tem um motivo. São aprimoramentos, são resgates, são pessoas com quem você vai aprender alguma coisa. Então, a vida em grupo, né? Em grupo de aula, em grupo, mais ainda quando é companhia, que acaba virando meio família, é difícil, mas é uma coisa que a gente tem que ter bastante sabedoria para poder lidar e crescer, né? Então tenham humildade de poder aprender, não fiquem se justificando o tempo todo. Às vezes o aluno, você corrige, o aluno se justifica, você corrige, o aluno se justifica. Chega uma hora que você fala, não vou mais corrigir, vai fazer errado. Então, se o professor está corrigindo, o professor tem uma visão diferente, né? Como a gente passou com o Ciro, com a Tina e com tantos outros, né? Que são mestres. O professor que não te olha, não te corrige, pode sair correndo e ir embora porque ele não serve, né? Verdade, verdade. Persistência e paixão. E outra coisa que os alunos de hoje têm que agradecer muito, aliás, as gerações já há algum tempo, é que as roupas não são mais de popeline e que você não tem que passar 5 babados a ferro. As roupas são de malha, são de light. Então, meus filhos, agradeço, porque na nossa época a gente carregava uns 5 quilos aquelas saias. Nossa. Era muito loucura aquilo. Então, agradeço. Gente, olha, eu quero agradecer muito a todos que estavam presentes. Vitória, a sua generosidade, porque eu acredito assim, a gente tem que ser humilde para aprender, ter humildade para ensinar. E é óbvio, como a vida ela é cheia de entraves, o orgulho serve para você se defender nessa hora, porque é uma conquista sua. Você não pega isso e joga fora. Isso é um ensinamento que teu pai deixou. Humildade para aprender, humildade para ensinar, orgulho suficiente para se defender, né? E saber que todos podem ter a chance. E aqueles alunos que sempre se desculpam por alguma razão, que eu também fui um aluno assim, eu lembro o seguinte, se eu fui essa desculpa o tempo inteiro e hoje eu estou aqui, qualquer um pode ser, né? Então, quando eu vejo esse aluno, gente, é meu reflexo, olha eu no passado exatamente fazendo a mesma coisa. Então eu digo para eles, sim, eu digo para esses alunos, se eu venci, se eu hoje estou aqui, qualquer um pode, porque era um cara que não tinha nenhum aprendizado prévio de dança, era uma formação terrível. Eu vinha da patinação artística frustrado, porque eu conseguia a bolsa e não podia, tinha que fazer aula de dança e não podia, e tive que absorver todos esses conhecimentos com todos os entraves. Eu tinha para 19 anos, né? Com tudo pela frente, um monte de oportunidades que eu tive que botar de escanteio, porque a vida me fez ter que fazer escolhas, né? E por uma outra circunstância, a vida me trouxe de novo para o mesmo caminho. E eu persisti nisso. Então, tem até um postzinho que eu coloco, eu nem sei quem foi que colocou na internet, e isso carrega comigo. Você tem que ser insistente, paciente e persistente para nunca desistir. Porque um dia você alcança.
Muito obrigado a todos que nos aturou por 2 horas, que para mim 2 horas foi Nossa, a gente pouco. fala muito, Ricardo, pelo amor de Deus. Mas eu quero de cada um de vocês que deixe essas impressões, tá? A história de vocês é importante, tá? Que bom, Vicky, que bom. um Eu que beijo. agradeço. Agradeço a todos, Beijão, agradeço a você. Daniel. Obrigada. Até mais. Obrigada. Um beijo. Beijo. Fica com Deus. Tchau. Obrigada. Tchau.